Boa noite, super, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, esse recado é para você que está assistindo a live gravada no YouTube. Toda terça-feira às 19h30 eu tento falar com os meus seguidores aqui no Instagram com um tema relacionado de convivência para os pacientes com doenças autoimunes. E nessa semana nós vamos falar sobre o tema isolamento, tá? Eu estou esperando aqui o pessoal entrar, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Boa noite, Márcia. Boa noite para o Dave, que está sempre presente aqui nas lives. Hoje com chuvinha aqui. Tá chovendo aí onde vocês estão, gente? Eu estou aqui em BH hoje o dia todo chovendo. Pode ser que a transmissão não seja tão boa hoje. A Diva Quartrite entrou, sempre participa também. Gonçalves Costa, boa noite. Rita, né? Rita Gonçalves, seja muito bem-vinda, viu, Rita? Então, pessoal, sem mais delongas, eu vou começar já falando que eu preparei aqui para conversar. A Márcia falando que no Rio de Janeiro está chovendo. Aqui está chovendo muito, viu, Márcia? Desde hoje cedo. Ibirité também chovendo, né? Obrigado, pessoal, que está entrando. Então, pessoal, sem enrolar muito, vamos conversar sobre... A Diva falando também, né? Obrigado, viu, Dave? O pessoal, então, dando prosseguimento aqui à nossa conversa, né? Eu fiz um post alguns dias atrás e eu estou fazendo uma série de lives sobre esse assunto, que é um post que eu falei sobre o peso que eu chamei de peso invisível das doenças autoimunes, né? Que são os pesos que não são diretamente provocados pela doença, né? Que não são sintomas da doença, mas que são consequências da presença da doença autoimune na vida de um super, né? E entre esses problemas existe o que eu chamei de isolamento social, né? Não sei se o isolamento seria o termo mais adequado, acho que talvez um distanciamento das pessoas, né? Que acontece de forma muito corriqueira e às vezes chega ao extremo de virar um isolamento completo mesmo, né? Que é algo que é bastante triste. E aí eu acredito que isso aconteça por diversas formas, de diversos motivos. Depois vocês podem até me contando o que vocês acham, por que acontece esse distanciamento social, para a gente ir complementando aqui na apresentação. Mas o que eu vejo muito as pessoas falando desse distanciamento, a Márcia falou que melhor o termo seria distanciamento. Eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que é mais distanciamento do que propriamente um isolamento. Esse distanciamento ele acontece de várias formas e por diversos motivos, né? Entre eles, existe a dificuldade do paciente com uma doença autoimune de manter uma agenda social, uma vez que ele está lidando com uma doença que funciona mais ou menos como uma montanha-russa, né? Em alguns momentos está muito bem, em outros momentos está muito ruim, apesar do tratamento de vocês estarem participando e fazendo o melhor que vocês podem, né? E quando acontece, principalmente essas fases de ativação da doença, né, de fadiga intensa, de perda de energia, né, dessa indisposição que dá o processo inflamatório, acontece que o distanciamento ele vira uma forma de defesa, né? O ser humano ele sempre faz isso de alguma forma, né? Quando a gente se sente um pouco fora um pouquinho do nosso eixo de saúde, talvez, né, da nossa sensação de bem-estar, uma das defesas mais comuns do ser humano é se recolher, ficar num lugar que é mais familiar, né, que é a própria casa, ou a casa da mãe, ou de algum parente, ou algo desse tipo, que é um local onde você se sente confortável, né, e outros problemas eles acabam sendo amenizados, né. Então existe, e eu reparo isso com uma certa frequência, esse certo distanciamento, mais um recolhimento do paciente que tem uma doença autoimune para um local mais confortável, né, onde ele não tem que interagir com muitas pessoas diferentes, né, onde ele talvez não tenha estímulos sonoros, né, e outros tipos de coisa que às vezes ele até gosta de fazer, mas naquele momento não está disposto a ser feito, né. A Diva até completa aqui que o distanciamento é porque você não consegue manter uma vida social, né? E outros tipos de programas que muitos não gostam, né? E isso acontece, né, Diva? O que acontece com frequência, e aí quando eu falo dessa questão do recolhimento, né?
é que você sempre tem um círculo de amizades ou de parentes que vai te chamar para fazer alguma coisa, e muitas vezes a pessoa não leva em consideração a doença autoimune de vocês, ou até mesmo ela não sabe mesmo de que você está num período ruim. Ela chama algumas vezes, né? E aí quando ela chama e você prefere se recolher, isso pode ser interpretado de forma equivocada como um desprezo, né? Como se fosse uma recusa do convite porque você não está interessado na pessoa, porque você não quer manter convivência com ela, tá? E isso pode, se ao médio e longo prazo, né, a pessoa vai te chamar uma, duas, três, quatro, e talvez um pouco mais para frente ela simplesmente não chame mais, né? E aí isso vira um ciclo vicioso, né? Quanto mais você deixa de ir, menos convites você recebe, menos pessoas você vai interagir, mais você fica em casa, e assim vai até que você tenha um distanciamento muito grande da pessoa, né? E a Giglio lembra bem que às vezes isso oscila no mesmo dia, né? E acontece muito de às vezes o super marcar um programa pela manhã e aí quando chega à noite já não tem a mesma disposição. Vocês acham que isso faz sentido? Eu já vi algumas pessoas falando isso, que às vezes ela programa, marca, mas não consegue manter o combinado, porque quando chega num período diferente, ela já não consegue mais, ou já não tem a mesma disposição, ou fica um pouco incomodada de sair e prefere ficar em casa, tá? Então, o que a Márcia até comenta, né? A gente recusa uma vez, a pessoa não chama mais e vai afastando. Isso aí eu acho que não é nem... Isso acontece com uma certa frequência mesmo, né? Uma pessoa te chama uma vez, você não vai. Isso eu acho que acontece para todo mundo, né? Você chama uma vez, ela não vai, na segunda ela não vai, na terceira ela não vai, na quarta a pessoa não chama, né? E aí o que eu falo para vocês daquela questão, né? Eu acho que toda vez que alguém te chamar para alguma coisa, se você tem interesse verdadeiro naquela pessoa, se aquela pessoa te faz bem, né? É importante que você comunique para ela que você não está disposta naquele dia, mas que você gostaria que ela mantivesse os convites, porque em outro momento você pode se animar, né? E é claro, sempre tentar manter o mais próximo possível essas pessoas que fazem bem para vocês, né? Se essa pessoa te convida e que você gosta, curte de passar algum momento com ela, o dia que você estiver bem, você pega o telefone e liga para ela e esclarece que aquele dia você não podia, que não estava tão bem. E aí você mesmo marca para essa pessoa para se encontrar, para um almoço, um bate-papo, algo desse tipo, para que você não perca completamente a distância, né? E o que eu vejo da maioria das pessoas é que mesmo que você fique um tempo distante de uma pessoa que realmente aprecia a sua presença e que você também aprecia a presença dela, mesmo que você fique um longo período sem conversar, o dia que você resolver voltar a conversar com ela, você vai ter uma certa amizade, vai voltar a funcionar, vai voltar a conversar, né? Muito recentemente eu descobri que eu e minha esposa engravidamos, né? E aí eu entrei em contato com um colega de faculdade que foi muito meu amigo durante a faculdade, que tinha mais de 3 anos que a gente simplesmente não conversava de nenhuma forma. E assim, foi super bem, ele me ajudou muito bem, ele é ginecologista obstetra, né, me ajudou com algumas questões e me tratou super bem. Então eu acho que esse tipo de coisa, a pessoa que realmente é uma boa pessoa para você, que te trata bem, né, às vezes você não precisa conversar com ela todo dia, mandar mensagem todo dia, mas às vezes você manda uma mensagem, chama para conversar, ela vai estar disposta a conversar com você pelo passado que vocês têm em comum, né? A Diva, ela comenta aqui que agora que ela mudou o comportamento familiar, né? Ela conta a rotina dela, mostra quando está bem e quando não, e o tratamento médico também passei a explicar. Isso ajuda muito, né, eu digo, quando você envolve um pouco mais as pessoas que estão perto de você, né, que estão convivendo com você no mesmo ciclo social e que já sabem da doença, que aquelas pessoas que você escolheu, que vão saber sobre a sua doença, né, que vão conviver com você, para que elas também não entendam a sua posição e a sua necessidade, né, de cuidar um pouco mais da sua doença naquele dia, naquele momento, e talvez não fazer uma saída, né?
E a Célia fala aqui que às vezes ela se programa e não consegue cumprir, né? Isso acontece com uma certa frequência, né? E vocês podem até falar mais pra frente, mas deve ser muito frustrante quando você mesmo faz uma certa programação, né? Você combina com alguém, combina com um amigo, com um parente, familiar, que você vai naquele lugar e simplesmente você mesmo cancela, você mesmo não vai, não consegue, né? E isso deve incomodar bastante e fazer até algumas pessoas, né, acharem que você não está interessado em ter uma convivência, né? A Naira, ela fala que hoje não tem muita vontade de sair por causa da dificuldade, né? Isso pode acontecer mesmo, viu, Naira? Mas eu te sugiro sempre tentar manter perto pessoas que te fazem bem, tá? Teve um estudo, inclusive tem uma palestra TED sobre esse assunto, que eles pegavam, eles fizeram um acompanhamento por mais de 80 anos de pessoas de todas as idades, diferentes tipos, né, com alimentação diversa, que fazia diversas formas, de que tinha diversas fontes de renda, que tinha gente que era mais rico, mais pobre, do meio e tudo mais. E aí eles fizeram uma avaliação de quando essas pessoas morreram. Eles acompanharam pessoas ao longo da vida inteira delas. Olha que o estudo de mais de 80 anos de duração. E aí quando eles avaliavam quais eram os principais fatores relacionados à pessoa morrer antes da hora, né, de falecer antes da hora, o isolamento, né, era uma das principais causas, né? Então, a gente acha que não, mas solidão é uma das causas de morte precoce no mundo, tá? Eu não estou falando isso para assustar, de fazer, ficar com medo e tal, mas isso é algo que eu não vejo outras pessoas comentando e endereçando, tá? Mas que é algo de extrema importância, né? Às vezes a gente está relegando essa questão e talvez fosse tão importante ou talvez mais importante do que acompanhar a doença autoimune, né? E a diva com artrite, ela deu aqui uma dica que é muito bom, né? Se ela se compromete em sair à noite, antes ela tenta descansar ao máximo, né? Então isso é interessante, né, diva? Você às vezes combinou de sair um sábado à noite, então na manhã e na tarde de sábado você dá uma descansada, dá uma dormida, faz o máximo que você conseguir para você chegar lá e poder curtir um pouco melhor as outras pessoas, né? A Célia fala que é muito complicado, né, você renunciar o ciclo de amizade, né, porque você ocupa uma função pública, né? E aí, gente, tem que sempre lembrar o seguinte, tem algumas pessoas que você precisa mesmo se afastar, né? Tem gente que você tem na sua vida e que te faz mal mesmo, gente que é muito negativa, né, que é muito sarcástica às vezes, que te trata mal, né? E essas pessoas, sinceramente, se elas se afastarem e você ficar fora desse círculo, não vão te fazer tanto mal assim não, tá? Mas você se manter muito longe de pessoas que talvez te façam bem, né, que seja bom que você mantenha por perto, isso pode ser que seja bem incômodo e tenha consequências negativas, tá? Algumas pessoas falando que perderam alguns eventos, né? Já estava perdendo pessoas do ciclo social, né, diva, mesmo antes do Covid. Eu acredito muito que isso acontece mesmo, independente da pandemia, né? A pandemia com certeza piorou e acelerou essa questão, né? Mas eu acho que já acontecia com quem tem uma doença autoimune há mais tempo, tá? A Márcia comenta aqui que doença que não é visível, as pessoas desconfiam muito e pensam que é preguiça, corpo mole. Isso aí acontece muito, né, Márcia? Infelizmente é algo que a gente tenta mudar. O trabalho de rede social, né, eu acho que ele é muito válido também, não só para conversar diretamente com vocês, mas também para falar diretamente com outras pessoas, né, que talvez não deem tanto o valor que merecia dar uma doença autoimune, né, que é algo que é grave e que tem sim que ter certo cuidado, né. A Giglio fala em relação a que pessoas que ela tem que querer estar com você, né? Porque falar com quem não entende é melhor que estar sozinha. Realmente, se você ficar com gente que te trata mal, que
não é legal com você, acho que talvez seja melhor ficar mais distanciada mesmo, tá? E aí, uma coisa que a Gliro falou e as outras pessoas estão conversando aqui entre elas, que eu acho muito legal, é vocês criarem redes de apoio entre vocês mesmos, né? Você ter contato com outras pessoas que têm doenças autoimunes, né? Isso é super válido, né? A pessoa não necessariamente precisa ter a mesma doença do que você. Na verdade, as doenças elas são diferentes, né? Elas fazem manifestações diferentes, né? Então, na parte específica, talvez você não encontre tantas semelhanças entre a sua doença e da outra pessoa, mas nessas dificuldades de vida diária, né? Nessas questões que não são diretamente da doença, né? Mas que são consequências da presença da doença na vida de vocês, isso é muito comum entre as diversas doenças autoimunes, né? Tanto é que quando eu faço um post falando de assuntos gerais, quase todo mundo de diversas patologias, desde gente que tem artrite reumatoide, lúpus, espondilite anquilosante ou qualquer outra doença, elas conseguem se engajar e entender aquela informação e melhorar a qualidade de vida delas, né? Doenças, na verdade, o Rosana, ela perguntou se elas são irmãs. Não chamaria de irmãs, não, porque irmã seria que essas doenças são muito parecidas, né, ou que tem o mesmo fundo, né? O que a gente pode dizer é que a maioria das doenças autoimunes elas compartilham alguma genética, né, algum fundo genético, tá? Então, uma das coisas que as pessoas nem sempre entendem é que não é um gene para cada doença, né? Então, assim, não é que você tem o gene XYZ, que você tem a R, e a outra paciente que tem o gene HB2, que tem o artrite psoriásica, né? Na verdade, existem vários genes diferentes, né? E alguns desses genes, eles são comuns em diversas doenças diferentes, tá? Então, isso acontece com uma certa frequência, por isso que, às vezes, alguns sintomas, eles são muito parecidos, né? E aí os medicamentos, eles podem ser o mesmo, igual a Rosana está comentando, porque o objetivo é você controlar a via inflamatória, né? A via da inflamação, que é onde a doença autoimune faz a sua manifestação, tá? E aí algumas doenças a gente usa basicamente os mesmos medicamentos, porque a gente sabe que a gente ataca a via da inflamação, tá? E aí, gente, pra gente chegar no final aqui dessa questão do isolamento, é muito complicado essa questão do isolamento, igual eu já falei antes. Isso tem consequências muito negativas na vida de vocês, tá? Eu acredito muito que isolamento e o isolamento verdadeiro, né? Não só o distanciamento, mas você ir cada vez mais se distanciando até chegar a um ponto de isolamento, ele tem laços muito fortes, né? Com depressão, com outras manifestações psiquiátricas, tá? E eu acho que vocês têm que prezar para evitar que isso aconteça, tá? É um processo que é muito natural, que se você não lutar contra, talvez vai evoluir de uma forma que seja mais difícil você voltar, tá? Então, o que eu vou sugerir para vocês hoje é o seguinte: quem estiver aqui hoje, a gente tem 18 pessoas na live aqui, a minha sugestão para vocês hoje é que, se vocês estiverem bem, a minha sugestão é que vocês entrem em contato com algum amigo ou alguma pessoa que você tem apreço, que você gosta de conviver, e manda uma mensagem para ela, fala assim: ó, fulano, eu tava querendo sair um dia, conversar, o que você acha da gente ir junto, tá? Muitas vezes a pessoa ela tá lá só esperando você fazer, e ela ficou mais distante, mas ela ainda tem apreço por você e gostaria de conversar e de sair um pouco para conversar um pouquinho, às vezes tomar um café ou algo desse tipo, tá bom? Então, pessoal, eu vou agradecer a todos vocês, lembrando que essa live ela vai ficar gravada lá no YouTube, tá? Logo depois que eu terminar aqui, a gente já coloca lá, e vocês, quem não tiver visto, pode ver lá, tá bom? Então, muito obrigado e boa noite para vocês.